A lacração está tomando conta da sociedade. Primeiro a gente teve o Hulk mulher, depois a gente teve o Homem de Ferro mulher, a gente teve o Gavião Arqueiro mulher, a gente teve até um gay mulher. E agora, senhoras e senhores, nós temos até uma versão feminina do comedor de carro. Comedor de carro! Muitas pessoas me perguntam: ai Raposo, onde é que eu posso assistir isso? No primeiro link da descrição você vai encontrar o aplicativo da YouCine. Um aplicativo seguro onde você vai conseguir assistir filmes e séries e lives com a melhor qualidade. E o melhor, tudo isso de maneira acessível. O filme de hoje, além de ser um absurdo do caralho, porque sinceramente, se eu só contasse o que acontece no filme, se eu não mostrasse nenhuma imagem, você com certeza ia achar que eu estou inventando tudo isso. Só que pior do que tudo isso aí que eu acabei de falar é que pra mim, esse filme, ele é a definição de cinema. É muito forte essa aspa. Essa aspa é muito forte. E eu não digo isso porque eu acho que o filme seja nota 10, nem nota 9, nem nota 8, nem nota 7. Se forçar, dá pra dar um 6. Mas, como Quentin Tarantino disse uma vez, eu acho, se eu não me engano, cinema é tipo a porra de uma ópera, aonde o diretor é o maestro que controla os sentimentos do público. Gozou? E esse filme, ele conseguiu mexer comigo de maneiras que nenhum outro conseguiu. Ele me tocou em lugares que ninguém mais tocou. Mas já já vocês vão entender do que eu estou falando. Antes disso, vamos pra história. O filme começa mostrando um pai e uma filha andando de carro. E a filha é daquele tipo de criança desgraçada que aumenta as ações da Prudence todos os anos. Ela começa a se comportar mal, a tirar o cinto, e quando o pai dela vai corrigir ela, o pior acontece. E o pior é que ela sobrevive. Que tristeza. Mas por conta desse acidente, a criança tem que colocar uma chapa de metal na cabeça. E também, como seu cérebro foi danificado, ela fica com sequelas que é tesão em automóveis. Comedor de carro! Ao ponto que, para saciar o seu fetiche em IPVA, ela se torna uma dançarina de striptease em uma feira de carros. Essa aí é ela adulta. E lá é onde ela pode se esfregar à vontade nos veículos. E nas primeiras cenas a gente vê isso acontecendo. E depois da apresentação da Sovaco Peludo aí, ela e as outras garotas do evento vão tomar um banho no vestiário. E o cabelo da protagonista acaba prendendo no piercing do peito de outra mulher. Mas aí você me pergunta qual a utilidade dessa cena pro filme e eu te respondo que é absolutamente nenhuma, só pra me dar trabalho na hora de censurar essa bosta. Mas ela resolve o problema facilmente puxando violentamente o cabelo e foda-se. Quando ela sai do evento, ela é abordada por um fã maluco, mas como ela estava cansada de se esfregar no aerofólio para o meu palio, ela vai em direção ao estacionamento. Mas ela nota que estava sendo perseguida por aquele fã, então ela sai correndo e se tranca dentro do seu carro. Aí o cara vem abordar ela e ele diz que ele só queria muito um autógrafo dela. E ela dá o autógrafo, mas é aquela, você dá a sua mão, a pessoa já quer o braço, você dá o seu autógrafo e a pessoa já quer a sua buceta. Então ele começa a falar lá que ele ama ela, que ele estava apaixonado por ela, então ele força um beijo nela. E de começo ela briga, mas aí ela começa a se entregar pra ele. E nisso aí, meus amigos, eu já assisti todo tipo de atrocidade aqui nesse canal. Nisso aí eu já pensei, puta que pariu, não de novo não. Mais um desses não, pelo amor de Deus, puta que pariu. Mas quebrando a minha expectativa de decepção, em uma cena à la premonição, ela mata o cara pegando um hashi que ela prende o cabelo e enfiando brutalmente no ouvido dele. Ela fura os tímpanos do cara, o que acaba fazendo ele ter um ataque epilético e vomitar em cima dela até a morte. Acho que a pior parte dessa cena aqui é que eu tava comendo cremogema na hora e não combina muito comer isso olhando o vômito. Porque até que parece um pouco, né?
Mas então, após ela mandar o fã dela jogar no parafernália, nossa heroína, completamente suja de vômito, vai tomar um banho novamente para se lavar. Quando de repente ela escuta barulhos vindo do galpão. Então ela vai até a área que estava acontecendo o evento mais cedo e ela dá de cara com o carro que ela estava se esfregando. Então, sem mais nem menos, ela pratica o ato libidinoso com o carro. E na manhã seguinte, ela tá com as pernas tudo roxa e eu confesso que nessa cena eu só consegui rir, cara. Porque eu só lembrei dos 50 tons de McQueen. Você vai fazer amor comigo agora? Duas coisas. Primeira, eu não faço amor. Eu fodo com força. E a segunda qual é? Eu sou a velocidade. Então a gente vê algumas cenas que mostram a relação dela com o pai anos após aquele acidente. E a gente percebe que é quase inexistente. Os dois estão no mesmo cômodo, mas é como se o outro não estivesse ali. Tem uma distância muito grande entre os dois e um consentido silêncio que já virou rotina. A mãe dela chega e ela reclama que ela estava sentindo dores no estômago. Também depois de levar uma escapamentada na buceta. Calma aí, paizão. Então a mãe sugere que ela peça para o pai dela examiná-la. A gente descobre que ele é médico. E a gente vê o desconforto que ele sente de interagir com a filha, até de encostar nela. É como se ele tivesse nojo dela. E após o exame, ele constata que era porra nenhuma. E mais tarde, naquele mesmo dia, a gente volta para o Cine Censura. Lembra da mulher lá que ela prendeu os cabelos na teta? Então, ela tá pegando ela, a primeira experiência dela pegando mulher. E nisso aí, a gente já vê o quão essa protagonista é sequelada. Pô, eu não posso mostrar aqui, mas ela vai lá lamber os faróis da moça. Então ela morde os piercings dela e puxa com toda a força. A mina, obviamente, ela reclama de dor, só que a protagonista fica chateada porque a mina gritou com ela. Típico comportamento de mulher. E ela sai andando com raiva, então ela para perto do mar e começa a vomitar. Ela percebe que ela tá com um inchaço na barriga, então ela bota a mão na calcinha e os dedos dela saem sujos de óleo de motor Selena. Então sim, ela tava grávida de um carro. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ai, raposa, mas como que ela? Eu não sei. Ai, mas como é que ela não sei? Eu não sei. Bom, e o motivo delas estarem naquela mansão à beira-mar é que ali estava acontecendo uma saudável e esportiva suruba. E então vem a cena mais saudável para você ver comendo e almoçando o que acontece no filme. A protagonista vai até o banheiro da mansão e lembra aquele hashi lá que ela usa para prender o cabelo dela? Ela pega ele e ela tenta fazer um abortex em uma cena bem violenta e lenta. Ela enfia o hashi dentro da buça dela para tentar matar o bebê carro. E ô cena demorada, ela fica minutos agonizando de dor e tentando enfiar aquele hashi lá dentro. Enquanto você sofre assistindo, você joga sua cremogema fora porque não dá mais pra comer, porque tá nojento demais já. E do nada, a protagonista ataca o foda-se, sai matando todo mundo da suruba. Mata a mina que ela tava pegando, com uma hashizada na cara, mata um cara enfiando um banco na boca dele e sentando em cima. Fura o bucho de um gordo, mata todo mundo. Não contente só com isso, ela vai pra casa e queima as roupas dela para poder queimar as provas, mas óbvio que ela queima a casa dela junto. E ainda por cima, ela tranca os pais dela dentro do quarto para eles morrerem no incêndio. Então ela foge de casa sem rumo por aí. E na moral, essa bosta desse filme aqui é francês. Tinha que ser daquela raça de filho da puta que acha que um pão seco e água quente com cebola é prato típico, é culinária. Só eles poderiam produzir essa atrocidade. Quem lembra de Marques é francês também, olha lá, ó. E seguinte, a protagonista agora é uma fugitiva. Ela matou 50 pessoas na casa, botou os pais no micro-ondas e é fugitiva agora, procurada.
E em um momento, essa filha da puta vai até a estação de trem, de metrô, sei lá, e tem simplesmente 9.030.094.43 policiais na porra da linha azul de Paris. Então, de fato, o crime não compensa na França. Tem policial a rodo lá, pelo visto, e pra piorar, é tudo treinado em espancar manifestante. Não deve ser muito legal apanhar de um desses aí, não. Mas a protagonista finalmente faz algo racional. Ela vai até a Ultra Farma mais próxima, compra uma tesoura e se tranca no banheiro, picota o próprio cabelo. E aí, claro, faz algo muito menos racional. Ela pensa que o cabelo não é o suficiente pra ela se disfarçar, né? Então ela faz um cosplay de Miyagote, ela raspa as sobrancelhas e pra finalizar ela faz um cosplay de Shane do The Walking Dead. Ela bate o nariz na pia até ele quebrar e ficar torto e inchado. Filho da puta, a palavra não é inchada. Inchada é minha pica quando tiver inchada. É? E claro, pra completar o disfarce dela, ela pega uma fita crepe, passa nas tetas pra esconder e passa na barriga também, transforma o bebê em um arquivo .rar. E aí, meus amigos, o disfarce dela realmente funciona. Ela sai de uma gostosa do sovaco peludo pra um cracudo da Praça da Sé. Ela fica parecendo outra pessoa, só que o disfarce dela funciona tão bem que ela é realmente confundida com outra pessoa. A polícia prende ela porque acha que ela é o filho de um bombeiro que desapareceu há muitos anos. Eu imagino o estado desse coitado, né? E o filme praticamente só começa agora, porque ele é basicamente um filme sobre um pai tentando se reconectar com o seu filho desaparecido, sem desconfiar que ele na verdade é ela e ela é uma serial killer com tesão em Fiat Uno. Comedor de carro. E vocês lembram que no começo desse vídeo eu falei que esse filme aqui pra mim é a definição de cinema? De novo, não é porque ele é um dos melhores filmes que eu já vi, definitivamente não é. Mas esse filme aqui, ele é sacana. Ele brinca com os seus sentimentos e as suas sensações como nenhum outro faz. Ele sabe o que você tá sentindo e quando você tá sentindo. Ele leva a sua mente exatamente para onde ele quer e quando ele quer. É quase uma gótica com franja que diz que te ama e termina com você em uma quarta-feira normal no meio de uma festa no meio dos seus amigos e você tem que ficar lá fingindo que tá tudo bem. Então, o filme começa com você achando que vai ser um drama, as sequelas do acidente na vida da garota. Então ele te deixa chocado com a garota matando alguém de forma brutal. Depois ele te deixa desconexo com a garota dando pra porra de um carro. Eu quero comer você no meio da semana que vem. Então ele mostra absurdo atrás de absurdo, violência cada vez mais insana pra te deixar cada vez pior. E do nada ele interrompe. E toda aquela trama bizarra é substituída pela história de um senhor de idade, de um bombeiro, que nunca superou a perca do seu filho que um dia simplesmente desapareceu. E agora ele ganha a oportunidade de se reconectar de novo. Esse filme ele constrói e desenvolve a relação desses dois personagens tão bem que você é conquistado por isso. Por mais absurdo que seja essa situação, por mais impossível, você começa a torcer para ela não ser descoberta. Você começa a torcer para tudo dar certo, para eles virarem realmente pai e filho, porque assim como nós, eles também querem isso. O começo dessa relação, obviamente, é muito conturbado, é muito confuso e muito desconfortável para ambos os personagens. Para ele é o filho que desapareceu há anos. Para ela é literalmente ter que fingir que é outra pessoa para não ir para a cadeia. Esse homem, ele sofreu muito com a perca do filho dele. Isso destruiu o seu psicológico, o seu casamento e toda a sua vida. Tanto que ele nunca jogou nada do filho dele fora do seu antigo quarto. E eu não acho nem que é porque ele tinha esperança do filho voltar. Acho que é simplesmente porque ele não conseguia. Ele ficou realmente com um buraco dentro dele, e agora que ele recebe essa oportunidade de ter o seu filho de volta, de ser pai novamente, ele usa a protagonista para preencher esse buraco. No começo, ele parece aquele tipo de pai do Beleza Americana.
Aquele pai pique militar, filho da puta, violento, mas aos poucos ele vai conquistando a gente. A protagonista, agora disfarçada, ela é meio que obrigada a servir no corpo de bombeiros junto com o pai, porque é isso que se esperaria do filho dele. E óbvio, a protagonista é toda torta, toda esquisita, é feminina, então todos os bombeiros começam a fazer bullying com ela. Coisa que o velho vê isso e interfere na hora para proteger o filho dele. Je vais vous donner un tuyau, vous prenez pas, vous faites comme vous voulez. Le sapeur-le-grand, c'est mon fils. Moi, je suis quoi pour vous? Je suis Dieu. Donc le sapeur-le-grand, c'est pas simplement votre frère, c'est Jésus. Umas cenas depois disso, tem uma cena que é muito foda. Que ele chama o filho dele pra dançar e ele começa a bater na cara dele. Que? Mas é de levinho, porque a intenção dele era ensinar o filho dele a se defender e não deixar ninguém tirar barato com ele. Mal ele sabe, né? E tem uma cena que uma véia, ela liga pro corpo de bombeiros porque o marido, o filho dela, tá quase morrendo. E ela fica tão nervosa, mas tão nervosa que ela desmaia e perde a respiração. Mas como tá todo mundo ocupado, fica com a protagonista salvar a vida dessa véia. E no treinamento, ela aprendeu que os bombeiros têm uma técnica para realizar a massagem cardíaca, que é você pressionar o peito da pessoa ao ritmo da música Macarena. Macarena, oh, Macarena. E eu não sei porquê, mas eu achei essa cena muito incrível. Eu pausei e falei, meu amigo, valeu a pena. Todo esse sofrimento, essa desgraça que eu passei aqui, valeu a pena. Só que depois eles conseguem estragar. Só que antes tem mais uma cena legal. Essa vale destacar. A protagonista já tá ali há alguns meses, está passando por esse treinamento, tá fingindo que é um homem todo esse tempo. Então ela vê um dos vestidos da mãe do garoto que estavam pela casa. E ela veste ele, porque ela quer se sentir um pouco mais mulher de novo. Ela tá ali fingindo que é um cara, toda fodida, toda desgraçada. Então ela bota o vestido pra se sentir bonita. Só que quando ela bota esse vestido, ela escuta o pai do moleque chegando e ela, com medo, se esconde no armário. Então o pai entra no quarto, tira o moleque do armário e nisso aí, nessa hora você já pensa, puta que pariu, fudeu. Eu vou encher o moleque de pancada agora fudeu. Puta, descobriu que o filho é viado, vai encher ele de soco, aí é foda. Só que o pai começa a sorrir, começa a dar risada, começa a ficar feliz com isso. E você fica muito confuso porque não encaixa com a persona dele. Então ele pega o álbum de fotos da família e ele abre e ele mostra que o moleque desde criança ele já botava os vestidos da mãe. E ele fala que agora sim ele tinha certeza absoluta de que ela era o filho dele. No caso, ele era o filho dele porque ele ainda tá achando que é um cara. Nisso aí, meu amigo, o cara vira o GOAT, não tem mais como odiar o cara é demais, o cara é sensacional. Nesse instante aqui você fica, puta, esse cara aí é maneiro, esse cara é bacana. Só que nisso aí a gente entende outra coisa também que fica subentendido no filme. O motivo dele ser tão legal com o filho dele, dele ensinar ele a se defender, dele mesmo e defender o moleque de sofrer bullying, dele aceitar essa persona feminina que o filho dele tem. O único motivo dele fazer tudo isso é porque antes ele agia completamente o contrário. Ele deixava o filho dele se fuder, não ajudava em nada, ficava puto porque o moleque botava vestido e por conta dessas coisas, dessas atitudes, o moleque acabou fugindo dele. Coisa que deixou ele no fundo do poço, deixou ele muito mal e claro, deu muito tempo para ele refletir sobre o assunto. E agora que ele recuperou o filho dele, ele recuperou a oportunidade de fazer direito. Por isso que ele é um cara tão legal com o filho dele, porque antigamente ele não era. E esse filme é a definição de montanha-russa, porque ele começa lá no fundo do poço com aquelas bizarrices, aí ele introduz essa relação e ele vai desenvolvendo, vai trabalhando, eles vão ficando mais próximos, o cara vai ficando um cara mais legal, a protagonista também vai adorando ter aquele homem como pai, porque como vocês viram no começo do filme, a relação dela com os pais de verdade dela é inexistente. Ela nunca teve ninguém que fizesse por ela o que esse cara tá tentando fazer pelo filho dele. Então o filme vai mostrando essa construção dessa conexão aos poucos e vai aumentando e você vai se apaixonando por essa relação. E aí, meu amigo, chega no ápice.
Tem um momento, depois que eles fazem um resgate lá, que o pessoal do corpo de bombeiros se reúne para comemorar. E essa cena acontece depois de toda essa construção maravilhosa que eu acabei de falar. Além de que eles botam uma luz roxinha, que é uma cor muito confortável, botam uma trilha sonora muito gostosinha, deixam o filme levemente em câmera lenta. Eles criam uma cena maravilhosa de assistir que você nunca quer que acabe. É como se essa cena aqui fosse o filme te pegando no colo e te fazendo um carinho, e você é muito bom essa cena, estar vendo essa cena é muito bom. Só que por que eu falei que o filme é sacana? Porque ele te pega no colo pra depois te jogar de moleira no chão. Ele começa lá embaixo. Pra nesse ápice aqui você tá muito bem, porque você já passou pelo inferno. Só que depois, a queda depois do ápice é muito pior. Nesse filme tem um personagem ali do corpo de bombeiros que na mente dele, e somente na mente dele, só na cabeça dele, ele tinha uma relação de pai e filho com o chefe do corpo de bombeiros, com o pai do moleque aí. Só que o moleque não significa nada pra ele, o cara tá cagando pra esse moleque, só que o moleque na cabeça dele, eles eram pai e filho. Então ele fica com muitos ciúmes da existência desse moleque aí. Então ele começa a fuxicar, começa a xeretar, e ele descobre que ela é aquela serial killer. E o filme é sacana, ele te bota nesse momento confortável dessa cena aí, ele interrompe com esse moleque indo até o chefe do corpo de bombeiros e falando: a gente tem que conversar sobre o seu filho. E ele escuta esse conselho? É óbvio que não. Depois tá acontecendo um incêndio numa parte da floresta lá, e os dois estão indo lá salvar o chefe do corpo de bombeiros e esse moleque carente aí. E em um momento, se eu não me engano, cai um negócio na cabeça do chefe lá. E o moleque, pra testar a sanidade dele, pra ver se tinha acontecido alguma coisa na cabeça dele, ele começa a fazer aquelas perguntinhas básicas. Qual o seu nome? Onde você mora? Qual o seu emprego? Só que aí ele pergunta qual o meu nome. E o chefe do corpo de bombeiros não sabia nem o nome desse moleque. Como je m'appelle? E eu sei lá, porra. Vous savez comment elle s'appelle, elle, au moins? E por conta disso, depois quando eles estão lá apagando o incêndio, o chefe ele vê que tem um trailer ali na floresta. Ele entra dentro do trailer, pega um botijão de gás, dá na mão do moleque e fala: segura aqui um pouquinho isso aqui. Caralho! E obviamente, com o calor do incêndio, o botijão explode e o moleque morre. E o motivo disso é que o chefe do corpo de bombeiros aí sempre soube que era uma mulher, sempre soube que não era o filho dele. O que fica muito útil e conveniente pra protagonista, porque lembra que ela ficou grávida de um Corsa. Então a barriga ia aumentando e aumentando, e as dores da gravidez e vômito e os caramba. Chega uma hora que não dá mais pra disfarçar. Não dá mais pra passar aquela fita crepe na barriga. Então o nosso capitão aí, vendo que o filha dele tava sofrendo, ele entra no banheiro, dá um abraço nele e diz: Je veux pas savoir qui t'es, je m'en fous. T'es mon fils. Et tu seras toujours mon fils. ai, que lindo, raposa, tem um final feliz nessa história, que bacana. É claro que não, meu amigo, é óbvio que não tem um final feliz. Eu não tenho direito de ter folga, não tenho direito de ter felicidade nessa vida. Toda essa relação maravilhosa que é construída ao longo do filme é jogada na casa do caralho, porque do nada os caras inventam de botar uma tensão sexual no meio. Então um começa a passar a mãozinha no outro, começa a falar mais perto, começa a ficar com um clima estranho e é muito errado, meu amigo, é muito esquisito. Para com isso, pelo amor de Deus. Essa foi minha única reação durante o filme. Para, está doendo. Tem uma cena que eles estão fazendo outra festinha daquelas lá pra comemorar o serviço, e os caras botam o moleque aí em cima de um caminhão de bombeiro e pede pra ele dançar. Só que aí bate a neurose de querer ser feminina, ou sei lá, ativa os neurônios de stripper dela, e ela começa a fazer uma dança sensual pra todo mundo ver, o que faz o capitão, pai, eu não sei mais o que ele é, ficar com muitos ciúmes dela. Cara, e a sensação de que tudo vai ser arruinado, esse filme faz isso com maestria, cara. Eu nunca vi um filme fazer isso tão bem. Eu demorei 20 minutos a mais pra ver o filme, porque toda vez que eu dava play nessa cena dela dançando,
Eu pausava e ficava, puta que pariu, cara, pra que você vai fazer essa merda, sua vagabunda? Tava tudo dando certo, porque era só ficar quieto e não dar pro próprio pai. E por conta dele ficar com ciúmes do filho amante dela, eu tô confuso, da protagonista rebolando na frente de todo mundo, os dois ficam brigados no final do filme. E pra melhorar, depois da festa, ela ainda dá pra um caminhão de bombeiros. Enquanto chora, acho que vale destacar isso aqui. E o final do filme, ela começa a sentir as dores do parto e ela entra no quarto do pai dela, é o pai dela, né? E começa a beijar o velho na boca e ela começa a beijar o corpo dele até... E ela vai descendo e... E o velho, ele cai em si. Ele levanta, fica puto com ela. Só que ele vê que ela vai dar à luz. Então ele começa a ajudá-la no parto. Acontece que a protagonista morre e ela dá luz para um bebê meio carro que tem umas colunas cyberpunk de metal e acaba com o velho deitado do lado do corpo da protagonista, segurando o bebê meio máquina, e o filme acaba. Então ele te tortura no final e depois manda você se fuder e não te entrega nenhuma conclusão decente. Ai, raposa, vale a pena assistir? Não. Ai, mas não. Ai, não. Sabe o que vale a pena? Você pegar o cartão da mamãe e do papai e no LiveP... Brincadeira, calma lá, pô. Mas se você aí for um adulto consciente aí, ou alguém com um cartão aí, né, seu... quiser mandar um pix pra nós aí, estamos aceitando. Olha que eu tenho que me submeter pra pagar as minhas contas. Eu tenho que assistir esse filme desgraçado do pai, homem, não, do filho, homem e mulher, que dá pra carro tentando dar pro próprio pai. Eu preferia que desse pra um carro mesmo.